A oposição ao governo Lula protocolou um pedido de criação de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o escândalo de corrupção do INSS. O documento conta com 36 assinaturas de senadores e 223 de deputados. A CPMI ainda está sendo meio que articulada. A instalação da comissão depende da decisão do presidente do Congresso. Pois é, e a oposição na Câmara dos Deputados já havia anunciado a criação de uma CPI com o mesmo objetivo, mas dela, no caso, só participariam os deputados. A CPMI, por sua vez, reúne tanto deputados quanto senadores. Tudo começou depois de uma investigação da Polícia Federal que revelou desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas por meio de descontos não autorizados. Os desvios ultrapassam 6 bilhões de reais de 2019 a 2024. A gente está falando aí de um período em que governava o país o ex-presidente Jair Bolsonaro e que se estendeu até chegar ao governo Lula. Isso já se vão aí vários anos, foi descoberto o início da falcatrua lá atrás, chegou o governo Lula, o então presidente do INSS e também o ministro do INSS estavam sabendo, mas foram levando as coisas ali meio que em águas mornas e acabou chegando onde estamos com esses desvios bilionários. Então, vamos acompanhar, relembrar como é que foi essa operação? Olha lá, tá aí, Síria. Pois é, André, a CGU identificou, né, os descontos inseridos aí sem autorização e esses descontos, como você bem disse agora há pouco, somaram aí mais de 6 bilhões de reais, né? Na verdade, 6 bilhões e 300 milhões de reais no período de 2019 a 2024. Eu ainda estava ouvindo uma informação de uma repórter, né, especialista em política, que talvez isso possa ter começado até um pouco antes dessa data. E aí o esquema, né, começou até então, o que é comprovado, né, o que se sabe até então, que começou no governo de Jair Bolsonaro, né, mas tem essas possibilidades de ter começado um pouco antes, e continuou, né, no governo de Lula. 11 entidades, na verdade, são investigadas, né? Elas geraram aí um desconto médio de R$ 39,74 de cada aposentado entre janeiro de 2023 e maio de 2024. A gente fala, nossa, mas é R$ 39,74? Isso faz uma falta danada, viu, gente? Para quem ganha o salário mínimo, para quem precisa comprar remédio, comida, esse dinheirinho tá contadinho ali, viu? E pensa, né, R$ 39,74 somados aí a essa quantidade enorme de aposentados e pensionistas que foram fraudados. Pois né? a gente está vendo ali, inclusive, auditores afirmam que os descontos ilegais causam impacto na fila do INSS e atrasam o atendimento no órgão. A gente sempre publica nos nossos jornais, nos nossos noticiários, as reclamações sobre os atrasos do INSS. Está aí uma das causas. O que é? Alguém passando a perna, alguém fazendo falcatrua e atrapalhando tudo. Segundo a auditoria, o INSS registrou um prejuízo de 5,9 milhões de reais com os custos das operações. Quer dizer, sempre um órgão público desse tão importante para o país inteiro, a gente está falando de pessoas com mais idade. A gente está falando, quando você comentou ali, né, Cira, R$ 39,00 e pouco. A gente fala R$ 39,00 e pouco, às vezes pode parecer uma quantia menor, mas para quem ganha ali muitas vezes um salário mínimo, é muito dinheiro para ser descontado todo vez. Se você pega a soma de todas as pessoas que tiveram um benefício furtado desse jeito, fica chegando a esses milhões ali. 6,5 milhões de benefícios com algum percentual de desconto em folha. 6,54 milhões de benefícios com algum percentual de desconto. É muita coisa. É muita coisa, né? Se somado aí a quantidade de pessoas
que foram furtadas, como você bem disse, que esse é o termo correto para isso que aconteceu, né? E muita gente, muitos valores, e está desencadeando, inclusive, algumas operações também, né? A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Então, é um caso muito sério que tem que ser investigado. Não pode acabar em pizza como a gente fala aqui no Brasil, né? É algo muito sério, isso tem que ser devolvido de fato para as pessoas, que é o que o INSS está tentando articular, está tentando fazer, né? E hoje muitos aposentados, André, relataram problemas para acessar o aplicativo aplicativo Meu INSS. E também dificuldades para falar, né, na central de atendimento do órgão. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, concedeu uma entrevista coletiva agora à tarde para atualizar as informações em relação às notificações aos aposentados e pensionistas. E ele pediu calma para a população. A gente vai fazer uma campanha para a busca ativa dessas pessoas, não deixando ninguém à margem. Então, que o primeiro recado, tenham calma. Logicamente, no primeiro dia há uma expectativa maior e todo mundo começou uma correria para poder acessar aplicativos, acessar 135, mas isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos que tenham um pagamento ou tenham um desconto indevido. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. Vamos falar isso para quem está dependendo de uma quantia para comprar pão, para comprar leite. Tenha calma, peraí, daqui a pouco a gente devolve dinheiro que foi retirado da conta de vocês de forma ilegal e nós não fizemos nada, nós do governo federal não fizemos nada, embora soubéssemos que isso estava acontecendo. Então tem calma, peraí que eu vou te devolver. É como se você chegasse para uma pessoa que você está devendo, calma, a pessoa vem te cobrar, você calma, depois eu te pago. Vamos para Brasília agora com a Lara Alves, conversar com ela para... Ei, Lara, boa noite para você. Ei, André, boa noite para você, boa noite também para a Síria, para todos que estão conosco. Pois é, né, Lara? E a gente está com essa CPI, o presidente ali, o ministro que a gente acabou de ouvir, né? Pedindo calma, pedindo para esperar. Olha, calma, teve problema aí no acesso. Teve problema no acesso porque o governo não está preparado para receber, naturalmente, a quantidade de pedido de gente que teve o benefício fraudado ali, né, Lara? Então, André, agora no final da tarde desta quarta-feira, o presidente do INSS, o Gilberto Valer, e também o presidente do Dataprev, que é o responsável pelo Meu INSS, o Rodrigo Assunção, concederam uma entrevista coletiva aqui em Brasília, conversaram com os jornalistas sobre esse primeiro dia, essa primeira data que foi aberta para que os aposentados e pensionistas pudessem reclamar sobre os descontos indevidos que foram feitos nas folhas de pagamento. E eles trouxeram alguns dados bastante interessantes sobre esse primeiro dia de operações. Eles admitiram que, de fato, houve uma instabilidade no sistema, na verdade, são duas plataformas, né? Os aposentados e pensionistas podem recorrer ao aplicativo Meu INSS, mas também ao Meu INSS, o site. Pois bem, alguns dados são bastante interessantes que mostram, na verdade, que o fluxo de curiosos nas plataformas atrapalharam um pouco esse primeiro dia de operação e também levaram à instabilidade dos sistemas. O Gilberto Valer, presidente do INSS, trouxe um dado, que eu repito agora para vocês, que hoje foram mais de 8 milhões de acessos. Mas, na área que se refere diretamente ao setor de consulta sobre descontos associativos, só 1,6 milhão desses acessos chegaram até ali, ou seja, é um número muito inferior. E aí, diante disso, a gente tem um outro dado mais importante ainda, que é, até 4 horas da tarde de hoje, 480 mil pedidos foram feitos ao INSS pelo aplicativo Meu INSS e também pela plataforma no site sobre esses descontos. Então, a gente tem um número muito menor do que o volume que teve ao longo do dia. E isso, de fato, atrapalhou um pouco. Inclusive, houve um apelo do presidente do INSS e também do presidente do Dataprev para que as pessoas, os curiosos, deixem de lado nesse primeiro momento, para que as pessoas que realmente precisam, realmente querem consultar se tem algum vínculo com alguma entidade ou associação e se ocorreram descontos irregulares, possam consultar e ter acesso a essa plataforma. Então, a partir de hoje foi aberto esse canal pelo Meu INSS. As pessoas também podem
aí ligar para o telefone 135, mas aí é importante dizer que o 135 teve um volume de acessos bem inferior ao aplicativo, né? Deixa eu conferir para vocês aqui e passar a informação certinha. Os beneficiários que foram prejudicados pela fraude representaram um aumento de 13% nos telefonemas diários que o 135 recebe. Foram cerca de 30 mil ligações das mais de 200 mil que são recebidas diariamente por esse canal disponibilizado pelo Ministério da Previdência. Então, a tendência é que esse fluxo se normalize ao longo dos próximos dias e houve uma declaração muito explícita do presidente do INSS para que as pessoas tenham calma. O INSS não descarta fazer, por exemplo, uma busca ativa pelas pessoas que podem ter sido prejudicadas e que moram, por exemplo, nos rincões desse país de dimensões continentais que nós temos, né? Então, através do barco da Previdência e também do Previmóvel, que são os veículos utilizados pela Previdência para ir atrás dessas pessoas. Ele garantiu que todas as pessoas vão ser ressarcidas, todos aqueles que foram prejudicados vão ser ressarcidos. E um outro detalhe muito interessante que chamou a atenção nessa coletiva do presidente do INSS foi que mesmo as entidades e associações que não foram detectados indícios de fraude na operação da Polícia Federal também estarão sob o crivo do INSS. Isso significa que se algum aposentado ou pensionista identificar que, por exemplo, ele não tinha um vínculo com essa entidade que fez o desconto, ainda que essa entidade não tenha sido investigada, não esteja no escopo da investigação da Polícia Federal, essa entidade vai precisar prestar uma resposta, dar uma resposta ao INSS, comprovando o vínculo e comprovando a autorização do desconto. Agora, Lara, muito bem colocado. Hoje foi o primeiro dia, né? Então as pessoas acabam que às vezes entram ali para testar, para ver como que funciona o aplicativo, ou mesmo querem ligar para saber que vão ter a certeza de o dinheiro devolvido, né? É muito importante, a gente sempre fala sobre isso, mas vamos bater nesta tecla mais uma vez, as pessoas ficarem atentas a golpes, né? Links enviados por e-mail, ligações pedindo dados dessas pessoas. Isso não é o tipo de contato que o governo vai fazer nesse momento. Se a pessoa estiver tendo algum problema ali com o aplicativo, não estiver conseguindo falar, é melhor esperar um pouquinho que, de fato, vai chegar a hora dela e esse dinheiro vai ser ressarcido, né? Um outro dado que eu também achei muito interessante, que foi trazido durante essa coletiva, é que o tempo médio de atendimento no 135 foi de 7 minutos. Então, as pessoas estão conseguindo ser atendidas e ser rapidamente atendidas por esse canal telefônico. Às vezes, pode ser uma opção para quem não conseguiu aquele acesso imediato pelo aplicativo ou pelo site do INSS, fazer um telefonema para o 135. Pois é, a gente fica pensando o seguinte, olha, eu vou te falar aqui que eu uso aplicativos, essas coisas, praticamente desde que apareceu o smartphone, quando surgiu isso tudo. O aplicativo Meu INSS e o GovBR ali é um passeio que você dá entre um aplicativo e outro, você sai da carteira de trabalho, vai para o Meu INSS, vai para cá, vai para lá, é uma confusão danada até para quem tem uma certa liberdade ali com tecnologia. Para as pessoas que têm menos liberdade, as pessoas que têm menos afinidade com esse tipo de tecnologia, complica. Num dia como hoje, com certeza vai ficar muito complicado. O fato é que foi pedido para ter paciência, para esperar para que as pessoas sejam ressarcidas. Agora, isso vai demorar e vai demorar muito, né? A gente tem a questão agora da Comissão Parlamentar de Inquérito que, por um lado, no que diz respeito ao INSS, pela turma que é oposição, quer que seja instalada logo essa CPI, essa CPMI. Por outro lado, a gente tem a turma da situação do governo Lula, que meio que está fazendo ali um corpo mole, dificultando um pouco para instalar a CPI, e fica esse jogo de empurra de um lado para o outro para ver se vai ou se não vai. Será que vai acontecer ou não vai, Lara? Você que acompanha Brasília o tempo inteiro aí, tá nas mãos dele lá. Será que essa CPMI sai ou não sai? Ou será que ela vai ficar como a que a gente falou agora há pouco lá das bets? O pessoal vai ficar subindo. Será que alguém vai querer subir para tirar foto com alguém que estiver prestando depoimento lá na CPMI do INSS, hein, Lara? Bom, André, nós temos algumas variáveis nesse jogo. E aí a gente tem um calendário político muito turbulento, principalmente no Congresso Nacional, nas próximas semanas, o que pode adiar a instalação dessa CPMI, se de fato for da vontade do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, instalá-la.
Bom, logo de cara, na semana que vem a gente já tem um evento que mobiliza Brasília e que para a atividade legislativa, que é a Marcha dos Prefeitos. Então, prefeitos do Brasil inteiro vêm a Brasília e têm encontros principalmente ali com os parlamentares de seus estados, com os deputados federais e senadores ali que representam seus redutos eleitorais. Então, a gente já tem, essa já é naturalmente, anualmente, uma semana morta no Congresso Nacional. Além disso, a gente já vem de uma semana paralisada. A gente teve recesso branco na Câmara dos Deputados essa semana. O presidente do Congresso Nacional esteve fora, participou da viagem do presidente Lula à Rússia e também à China. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além de várias outras lideranças parlamentares, participam de alguns painéis e fóruns em Nova York nesta semana. Bom, depois da Marcha dos Prefeitos na semana que vem, a gente já emenda o Fórum Parlamentar dos BRICS, que vai acontecer aqui no Congresso Nacional. Então já vai ser mais uma semana atípica nesse calendário de atuação do Legislativo aqui em Brasília. Só depois disso é que as discussões devem começar a se normalizar e aí já de olho também no recesso parlamentar que a gente tem logo no meio do ano. Então, dá para empurrar com a barriga se o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, quiser, mas acredito que ele vai receber sim certa pressão da oposição para a instalação da CPMI. Bom, e aí eu acho importante trazer para vocês algumas apurações que eu fiz ao longo desta semana e foram, confesso para vocês, apurações pelo telefone, porque foram poucos os parlamentares com que eu dei sorte de cruzar nesses últimos dias ali na Câmara dos Deputados e no Salão Azul do Senado Federal. Pois bem, a avaliação de alguns líderes que compõem siglas do Centrão, que é de fato o grande fiel da balança ali no Congresso Nacional, avaliam que tem alguns fatores de risco cercando a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito. O primeiro deles, que está colocado sobre a mesa, é: hoje existe uma investigação em curso pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União a respeito das fraudes no INSS. Então, a análise é que uma investigação paralela não seria tão benéfica para esse processo. Afinal de contas, não é melhor deixar que a Polícia Federal e a CGU concluam suas investigações para que depois o Congresso responda se é necessário avançar ainda mais nessas investigações? Esse é um ponto que me foi colocado por um dos líderes com quem eu conversei nesta semana. Além disso, tem um outro ponto bastante importante, que é: muitos parlamentares têm lembrado essa declaração de Ulisses Guimarães e que é, de fato, um grande jargão ali, principalmente na Câmara dos Deputados. Você sabe como uma CPI começa e não sabe como ela vai terminar, quem ela pode implicar e qual vai ser o destino político dessa CPMI. Pois bem, vocês vão lembrar que a última comissão parlamentar mista de inquérito que nós tivemos no Congresso Nacional foi para investigar os atos do 8 de janeiro. Inicialmente, essa foi uma CPMI que foi bastante pedida, foi uma movimentação muito grande da oposição que tentava ali relacionar os atos do 8 de janeiro ao governo do então recém-impossado presidente Lula. Pois bem, acabou que isso não deu muito certo, a base governista ganhou muita força dentro dessa comissão e foi quem predominou até o final, inclusive chegando ao relatório da senadora Elisiane Gama, que indicava o ex-presidente Jair Bolsonaro como grande mentor intelectual desses atos do 8 de janeiro. Então, a composição da CPMI, as movimentações e a disputa de tensões dentro dela vão dar o tom político dessa comissão. Então, existe um temor de que, neste primeiro momento, a oposição que tanto pede essa comissão parlamentar mista de inquérito também acabe se queimando, porque, por exemplo, podem ser convocados ministros do ex-presidente Bolsonaro, já que a gente está falando de um período de investigação que vai ali de 2019 a 2024. E aí, qual é o grande risco político disso? Por exemplo, um dos ministros que poderia vir a ser convocado é o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma figura política importante, principalmente tendo em vista um cenário eleitoral em 2026. A direita não descarta lançar Paulo Guedes candidato ao Senado por algum estado no próximo ano. Então, esses elementos estão todos colocados na balança e, ao longo das próximas semanas, a gente vai ver como eles vão se equilibrando e como também vai acontecer essa pressão no presidente Davi Alcolumbre para ele decidir se instala ou não essa comissão.
Lara, a gente já vai, desculpa, Pois é. a gente já vai mudar de assunto, mas antes, a gente está sempre falando sobre CPI, CPMI, né? São tantas siglas e às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Se confundem aí. Eu queria que você resumisse para a gente um pouco da diferença. Você que faz essas coberturas todos os dias aí em Brasília, você consegue resumir para a gente? CPI, CPMI, qual a diferença? Bom, a diferença é sobre a composição dessas comissões. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode ser instalada na Câmara ou no Senado Federal. Ou seja, ela vai ter integrantes que são apenas deputados ou integrantes que são apenas senadores. Por exemplo, a CPI das Bets, que acontece no Senado Federal e os integrantes são senadores. No ano passado, a CPI do MST na Câmara dos Deputados, cujos integrantes eram somente deputados. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é de cara o que o nome já diz. É uma comissão formada no Congresso Nacional, ou seja, as duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, os integrantes dessa comissão vão ser deputados e senadores. Essa é a diferença principal.